Olá, meus amigos, que Deus os abençoe neste lindo dia que se nos apresenta. Mas onde quer que você esteja, tenho certeza que o lindo dia prevalece, porque o sol, ele não se esquece de nascer. Todo dia ele está aí, com chuva, com a temperatura baixa, com a temperatura alta, o sol está sempre se aparecendo para, especialmente, aqueles que confiam no Deus que criou os céus e a terra, inclusive o sol. Mas, ainda falando sobre o sol, vamos entender aquela palavra que Jesus disse e que é muito importante para um homem que era mestre, um homem que era príncipe do judaísmo, era um mestre, era um inteligente, um intelectual. Nós estamos falando de Nicodemos. Nicodemos, apesar de ser um religioso, sabe aqueles religiosos, pessoas que são pragmáticas, radicais, Nicodemos era um religioso assim. Só que, coitado, por conta de não ter nascido de Deus, Nicodemos era completamente ignorante a respeito das coisas espirituais. Ele tinha conhecimento da letra, ele tinha conhecimento das leis, dos mandamentos, das festas judaicas. Ele era um mestre, um doutor, era uma sumidade, uma autoridade na religião judaica. E quando ele foi ter com Jesus, ele foi à noite. Com certeza, eu creio que ele foi à noite porque ele não queria se expor. Só pelo fato dele ir à noite, ele já estava com medo dos seus colegas, dos judeus, dos religiosos. Então, ele foi ter a noite com Jesus e disse, foi logo dizendo, mestre, sabemos que o Senhor tem vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele começou a elogiar Jesus ao jeito dele. Mas Jesus foi logo direto ao ponto. Jesus disse para ele, olha, ô Nicodemos, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ter uma visão do reino de Deus. Porque aí que está a diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa que nasceu de Deus. A pessoa religiosa segue regras, doutrinas, mandamentos dos homens. Ela é muito criteriosa para seguir religiosamente tudo que mandam. Mas ela não é nascida de Deus. Quer dizer, ela não nasceu do Espírito Santo. Ela não teve um encontro pessoal com aquele que ela diz crer. E aí é que está a diferença. Porque, por exemplo, apenas a título de exemplo, eu posso falar para vocês a respeito de Jesus porque eu o conheço. Não o conheço pelos meus méritos, de forma nenhuma. Não o conheço porque eu era religioso, não, tampouco. Eu o conheço porque, na hora do desespero, da aflição, da angústia, eu o invoquei e ele veio a mim e se revelou na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, quando desce sobre nós, ele nos dá um entendimento a respeito da palavra de Deus. Quando a pessoa não entende a palavra de Deus, ela segue as letras. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela segue a palavra.
porque o Senhor Jesus é a palavra, Deus é palavra, o Espírito Santo é a palavra dele. E enquanto a pessoa não tiver esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela vai continuar religiosa, coitada. Ela não vai entender nada das coisas de Deus. Ela vai ficar com dúvidas. Ela vai perguntar uma coisa, você responde, ela vem com outra dúvida. Aí você responde, ela vem com outra dúvida. Aí você responde, ela vem com outra dúvida. E não acaba nunca as dúvidas dela. Por quê? Porque ela está vazia, absolutamente vazia. Ela não tem o Espírito de Deus. E você, minha amiga, meu amigo, você viu o testemunho que nós colocamos aí? Mas essa moça, ela era religiosa, ela era pastora, ela revelava, ela aconselhava, ela pregava o evangelho, mas era endemoniada. Ela era endemoniada. Até que caiu a ficha e ela se inclinou, ela se rendeu, ela se entregou para o Senhor Jesus. Ela pediu, pelo amor de Deus, eu estou cansada em outras palavras, estou cansada de crer em alguém que eu não conheço. Porque esse é o tipo do religioso. O religioso crê em quem não conhece. E Jesus então disse para o Nicodemos, que era um mestre, doutor em religião: olha, ô Nicodemos, eu, na verdade, quer dizer, enfatizando aquela palavra, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Então, nesse jejum que nós estamos começando hoje, nós vamos falar todo dia um pouquinho sobre o Espírito Santo, para que você venha ter uma ideia. Eu não posso revelar o Espírito Santo para ninguém. Cada um tem que buscar por si próprio, cada um tem que ir à fonte sozinho, cada um tem que ter a sua sede, desejo, vontade, querer de ter um encontro com Jesus. Isso é imprescindível, porque se não houver essa sede, a fome de conhecer a Deus, a pessoa vai ficar religiosa, ela vai permanecer religiosa. E o pior de tudo é que o religioso acredita até em Papai Noel. Eu digo assim de forma bem vulgar, para que a pessoa possa me entender. Porque as palavras de Deus, por exemplo, o que eu estou falando aqui, que Jesus disse, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, quanto mais entrar. E a pessoa que lê a Bíblia, lê e não entende nada, bolufas, é porque ela não nasceu de novo. Mas se ela tem sede, se ela deseja, se ela aspira, se ela prioriza o recebimento do Espírito Santo, por exemplo, esse jejum de Daniel, a pessoa mergulha nos pensamentos de Deus. Ela não quer saber do que está acontecendo, do que vai acontecer, ela não quer saber de notícias, ela não quer saber de esporte, ela não quer saber de nada. Ela não quer que o seu pensamento, a sua mente, se ocupe nem por um segundo nas coisas desse mundo. Então essas pessoas realmente mostram que têm sede e com certeza serão batizadas com o Espírito Santo. E obviamente vão nascer de novo, porque enquanto não receber o Espírito Santo, a pessoa não conhece a Deus. Porque só o Espírito somente o Espírito Santo pode revelar Jesus para nós. Só Ele pode fazer-nos conhecê-lo como Ele é. Ninguém tem capacidade, pode ser um excelente pregador, pode ser o maior dos pregadores na face da terra. Mas se ele não tiver o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ele não conhece a Deus. E o que ele vai falar? Ele vai ficar falando palavras, ele vai jogar conhecimentos, mais nada. Mas ele mesmo não conhece. Mas quando o Espírito Santo vem, que é enviado
pelo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. O Pai o envia. Jesus disse, eu rogarei o Pai e ele vos dará um outro Consolador. Então é o Pai que envia o Consolador e o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Aí sim, quando você recebe o Espírito Santo, você torna conhecedora do Deus que você vem crendo durante toda a sua vida. Que era o caso de Nicodemos, um religioso nato, puro, sincero. Ele era sincero, mas, coitado, não tinha nascido de novo, continuava tendo a sua mente bloqueada pela luz de Deus. Então Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, senão não dá mesmo. Aí Nicodemos perguntou, mas Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Então ele estava pensando, veja só, ele era tão religioso, que ele não entendeu essa metáfora, ele não entendeu essa ideia, porque é claro que Jesus não estava falando dele ele entrar novamente no ventre da mãe dele e nascer de novo, que isso é impossível, era impossível. Assim como é impossível a pessoa religiosa entender o significado da Santa Ceia, o cálice da salvação. Jesus disse para Nicodemos, olha, Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água compreende-se que é o batismo nas águas. Nascer do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem. Mas uma coisa não depende da outra, cada uma coisa no seu devido lugar. Então, Jesus nasceu do Espírito Santo, não foi? Quem o gerou? Foi o Espírito Santo. E ele, no batismo nas águas, aconteceu o inusitado. Ele foi batizado nas águas por João Batista, mas com o Espírito Santo foi pelo próprio Pai. E é o próprio Senhor da glória, o Senhor Jesus, quem batiza com o Espírito Santo. Bispo, eu quero receber o Espírito Santo, eu sei que você quer. Mas por que ainda não recebeu? Por quê? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Você está agarrado a alguma coisa. Seja talvez sua mãe, seu pai, seus filhos, sua casa, sua reputação, seu orgulho. Talvez você esteja preso, amarrado por alguma coisa desse mundo. Talvez você não se deu conta que você tem sido o seu Senhor, o seu Deus. Você se ama. Você tem que se amar, claro, mas você não pode se adorar. Você não pode colocar nada, nem ninguém, em primeiro lugar na sua vida. Você tem que entregar. Porque a sua vida é a única coisa que Deus não tem na sua vida. Deus tem tudo que você tem, tudo que nós possuímos, que é nosso, as nossas roupas, nosso sapato, tudo que nós usamos fica por aí. Já é de Deus. Mas a nossa alma não. A única coisa que não é de Deus neste mundo é a alma do ser humano. Então, o ser humano tem que entregar essa alma para Jesus e entregar esse desafio que nós temos falado. Quando você chega no altar, você chega com tudo. O que você foi, o que você era, o que você pretende ser, ter, etc. Você coloca tudo no altar. Está aqui minha vida no altar. Está aqui. Faça o que o Senhor quiser. Mas ela está sendo entregue. Aí sim, você deu o que era seu. Exclusivamente o que era seu. Você deu a sua vida, a sua alma. Aí sim, quando você se dá 100%, então Deus também te dá 100% o Espírito Santo. Entendeu? Amanhã vamos falar mais a respeito disso. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.